Graça e paz, meus irmãos. Que bom que os irmãos decidiram vir hoje. Tenho certeza que todos os irmãos tinham muitas outras atividades concorrendo para hoje. Nem que a atividade fosse não fazer nenhuma atividade. Mas os irmãos escolheram o melhor, que é vir à casa do Senhor. Que bom. Que bom. Quero dizer que é uma alegria muito grande para mim estar aqui, pois acredito que os irmãos saibam que o pastor Leonardo é professor no seminário. Então ele é um professor muito querido para mim, então é uma alegria estar aqui com os irmãos hoje. De verdade. Ainda mais porque vamos compartilhar da palavra juntos, não simplesmente vir visitar, mas servir aos irmãos. Aproveito para trazer um abraço do nosso conselho da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim ao conselho da Igreja Presbiteriana do Jardim Aristocrata. E, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Tiago, capítulo 1, dos versículos 1 até o 4. Pela diminuição do barulho das folhas mexendo, eu creio que os irmãos acharam. Vamos ler. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar mais uma vez rapidamente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor venha falar primeiramente ao meu coração, e que o Senhor venha falar através da minha vida aos irmãos. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostei muito que a ministra de louvor falou sobre a alegria da salvação, e de fato, todos nós estávamos completamente perdidos se não fosse Jesus. Se não fosse um mas de Deus que decidisse mudar a história que todos nós estávamos destinados a viver, que era a condenação eterna. Mas nós somos salvos. Nós sabemos qual é o nosso final, que na verdade não é um final, é um começo, onde viveremos a eternidade com os santos e com o nosso Senhor. Mas e aqui? Porque hoje estamos aqui, na terra, no mundo. E se há uma coisa que todos nós havemos de enfrentar, estamos enfrentando hoje, talvez enfrentaremos amanhã, mas já enfrentamos na vida, é o sofrimento. O famoso sofrimento. Mais dia, menos dia, eu vou sofrer em alguma área da minha vida. Mais dia, menos dia, você vai sofrer em alguma área da sua vida. Não há nada que a gente faça para que isso não seja dessa maneira. Todos nós vamos ter de lidar com sofrimento. E há sofrimento na terra, e por isso que nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Saber o que fazer quando o sofrimento vem. E quando nós olhamos passagens como essa, nós entendemos que a maneira que Deus quer que continuemos passando pelo sofrimento é assim, continuando passando pelo sofrimento, avançando. E não apenas isso, alegres. Pode ser bem contraproducente se a gente for pensar. Eu tenho que passar pelo sofrimento alegre? Passar pelo sofrimento alegre. É a maneira que Deus nos mostra que é a melhor maneira de se passar o sofrimento, a maneira correta de se passar pelo sofrimento. E, meu irmão, deixando um pouco mais palpável o sofrimento, pode ser que você esteja desempregado. Pode ser que a sua saúde esteja má, esteja ruim. Pode ser que alguém tenha te prometido alguma coisa e não cumpriu. E agora você se sente lesado, você se sente chateado, traído. Pode ser ainda que falaram mal de você injustamente. E talvez as pessoas que falaram nem lembram mais que falaram, mas você ainda continua se remoendo.
sofrendo por causa disso. Talvez você olhe para suas finanças e indague se você vai terminar o mês no azul. Talvez você olhe para todas as outras dificuldades da sua vida e fique se pensando, e agora? Eu estou ficando sem paz. Eu não estou conseguindo mais ter uma firmeza de espírito. Eu venho na igreja, mas eu fico olhando o pastor pregar assim, mas... Tá, e o meu sofrimento? O que eu faço? Como eu vou passar por isso? E o bem da verdade, meus irmãos, que algumas noites são muito mais escuras que outras. E nesses momentos em que a noite é mais escura, nesse momento que às vezes a gente dobra o nosso joelho, fecha os nossos olhos e ora ao Senhor, e não sabe se o que Ele vai responder é o que a gente quer ouvir, a gente acha que a provação, que a luta, não vai simplesmente nos esmagar, mas é como se ela nos dilacerasse. Aí a pergunta que eu faço é: como nós podemos passar pelo sofrimento sem sermos dilacerados? Como? Já respondi no começo, inclusive. Alegres, avançando, continuando. É assim que nós podemos passar pelo sofrimento sem sermos dilacerados. E o mais interessante de tudo isso é que Tiago diz que o sofrimento serve para nos tornar cristãos maduros. E um cristão maduro tem uma perseverança que aguenta, que sofre até o fim. Talvez não seja lá uma frase tão boa de se ouvir. Então quer dizer que a minha perseverança tem que sofrer até o fim? Tem. Mas é por isso que nós vamos compartilhar desse texto hoje, para entender um pouquinho melhor por quê que é assim. Essa introdução era o que Tiago tinha em mente quando ele escreveu aos cristãos judeus da diáspora. Provavelmente esse pessoal teve que fugir de Jerusalém por perseguição. E agora imagine, um povo tem que sair de sua cidade, tem que sair do seu lar, da sua terra, por causa de perseguição. E agora não apenas isso, mas apenas alguém saber que aquele povo era de Israel, era motivo de serem odiados, de serem desprezados, porque só o nome Israel trazia esse sentimento a muitas pessoas, desprezo e raiva. E além do mais, eles eram cristãos. Então, além de serem judeus e sofrerem por serem judeus, eles eram cristãos e sofriam por serem cristãos. Porque, apesar de tudo, além de tudo, Israel era o inimigo número 1 dos cristãos naquela época. Você vai concordar comigo que realmente eles precisavam receber uma carta de ânimo, uma carta de consolo. Porque como viver nesse mundo levando pedrada de tudo que é lado? Como? E ainda que essa carta foi escrita para consolar, animar cristãos do primeiro século, ela não serve apenas para eles, mas ela serve e foi escrita para mim, foi escrita para você também. E nisso, Tiago nos mostra 3 características que nós devemos desenvolver, que nós devemos ter durante as lutas, durante as batalhas. E a primeira é que nós devemos lidar com a luta com alegria. É importante dizer aqui que essa alegria que Tiago fala não é aquela alegria de estou feliz porque eu comi um bolo antes do culto, um bolo de laranja estava uma delícia, tomei um café com leite e fiquei quentinho. Não é esse tipo de alegria que é movida por circunstâncias, que é movida pelas coisas que acontecem ou deixam de acontecer. Mas é uma alegria firme, uma alegria que é constante. E é possível sim você ser alegre e não estar sorrindo o tempo todo. Mas é importante dizer que só é possível ser alegre, ter essa alegria constante, quem crê em Jesus Cristo. Porque essa alegria nada mais é do que o próprio Jesus morando em nosso coração. Mas ainda assim, eu sou alegre, tudo bem, eu sou alegre. Mas como que eu vou passar feliz, alegre pela luta? Eu não quero. Eu quero reclamar quando eu estou na provação. Eu quero brigar, eu não quero ficar feliz. Eu quero falar, Deus, por que eu tenho que passar por isso?
Eu quero buzinar quando alguém me fecha quando eu estou passando por provação. Eu quero falar para o meu chefe que eu não quero obedecer ele quando eu estou passando por provação. Eu não quero ser feliz, eu não quero dar bom testemunho. Meus irmãos, e justamente esse sentimento que muitos de nós, eu tenho durante as provações, nos mostra do porquê que nós temos que passar por elas, porque nós somos complicados. Nós somos difíceis, complexos. A gente consegue aprender quando tudo está bem? A gente consegue aprender quando as coisas estão funcionando? Não, a gente não consegue. Por isso que o meio pelo qual Deus trabalha no seu povo são as provações. Eu dou aula aos adolescentes da minha igreja. E eu sempre comento o seguinte: nós somos ruins. Por isso que muitas vezes nós precisamos sofrer. Porque sendo ruins, nós só aprendemos sofrendo, padecendo. E assim como o ourives purifica, prova a qualidade do ouro pelo fogo, assim como um trabalhador afia a sua ferramenta no esmeril, Deus molda o nosso coração no fogo da provação. Deus afia o nosso espírito no esmeril da luta. É importante dizer que essa passagem não proíbe a gente de sofrer, a gente de sentir dor, de a gente reclamar para Deus, até porque a Bíblia nos encoraja completamente a nós falarmos para Deus que está doendo. Se nós não pudermos dizer para o nosso Deus que está doendo, a gente vai dizer para quem? E é legal porque quando nós falamos ao nosso Senhor que está doendo, Ele nos manda algo, uma paz que excede todo entendimento. E ela guarda o nosso coração. E ela guarda o nosso coração como um soldado, não deixando que outras coisas entrem em nosso coração. Então, meus irmãos, estamos sofrendo? Estamos desempregados, doentes, o nosso casamento está turbulento, os nossos filhos estão afastados do Senhor. Continue, persevere, em alegria, porque o Senhor está trabalhando no nosso coração, está nos buscando, nos tornar mais parecidos com Cristo. As lutas são amargas. Eu não conheci ninguém que gosta de sofrer, que gosta de ser machucado. Mas quando essas lutas, quando essas provações são dirigidas por Deus, elas produzem um doce fruto, que é a segunda característica, a perseverança. Nenhum de nós, obviamente, gostaríamos de passar por lutas e dificuldades. Mas se Deus não nos provasse, se Deus nos deixasse livre de qualquer dificuldade, se Deus deixasse que nossa vida fosse suave e tranquila nessa terra, nenhum de nós teria paciência. Nenhum de nós teria perseverança. Afinal de contas, como a gente consegue ter paciência? Exercendo a paciência. Como conseguimos ter perseverança? Exercendo a perseverança. E a perseverança é uma firmeza de espírito. É quando tudo está ruim e a gente continua. Às vezes a gente olha para a história da nossa vida e fala assim: eu não entendo por que eu estou passando por isso. Não faz sentido eu passar por isso. Eu não faço ideia onde que vai me levar. Mas eu vou continuar. Porque eu não tenho outra coisa a fazer, a não ser continuar no caminho que Deus propôs para a minha vida. E isso é perseverança, meus irmãos. Capítulo 5 de Tiago, no versículo 11, ele dá um exemplo de uma perseverança, de um irmão que teve paciência, de um irmão que teve perseverança. Jó passou maus bocados. Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, foi completamente desencorajado, amaldiçoado pela sua esposa, foi acusado injustamente pelos amigos. E ainda que a Bíblia diga que, a tradução que nós temos diga que é lepra, a doença que Jó tinha, se nós formos ver os sintomas dessas doenças, era algo talvez pior do que lepra,
porque ele tinha feridas purulentas e bichos saíam e entravam das feridas dele. Esse é o exemplo que Tiago nos dá. Com a graça de Deus, Jó persevera. Era um grande fardo de aflição que Jó carregava. Mas com a graça de Deus, não porque Jó era simplesmente justo, mas porque Deus era com ele. Deus o estava levando por este caminho. Jó só estava nessa porque Deus colocou ele lá. E Deus continuou com ele lá. E Deus tirou ele de lá. Passou com ele, completou essa prova com ele. E no final de tudo, lá no finalzinho de Jó, Jó para de perguntar para Deus. Porque ele vê Deus. Ele não pergunta mais por que ele passou por aquilo, por que a esposa falou para ele amaldiçoar, por que ele perdeu os filhos, por que ele perdeu os bens, por que ele teve que ficar doente. Deus, por que o Senhor fez uma aposta com o diabo sabendo que o Senhor já ia vencer? Usando eu ainda por cima. O que eu tenho a ver? Deixa o diabo lá, se ele vai encher o saco, deixa ele faz isso mesmo. O que eu tinha a ver? Não, Jó não falou isso, não. Jó viu Deus. E quando Jó viu Deus, nada mais importava. Como o Augusto bem disse, nós estamos com um acampamento lá na Silva Jardim. E isso aqui, gente, é do acampamento, tá? Não fui em festa, nada, é do acampamento. Prometo, está escrito aqui, ó, nada além de um instrumento, que é o tema do acampamento. Ontem nós estávamos conversando sobre algumas coisas da Bíblia com os adolescentes, no final da programação, e eles bem assim, eu vou perguntar um monte de coisa quando chegar no céu. Eu vou perguntar se existia Illuminati de verdade na Terra. Eu ia perguntar, eu não lembro de todos os exemplos, mas vou perguntar por que tal bicho é desse jeito, por que tem pernilongo, por que tem barata, um monte de perguntas. Aí eu comentei com eles no finalzinho, sendo tio chato, como sempre, né? Eu acho que vocês não vão perguntar nada quando chegar no céu. Por que não? Jó passou por tudo que passou, e quando ele viu Deus, para ele não importava mais nada. Porque quando nós conhecemos o nosso Senhor verdadeiramente, nada mais importa. Nenhuma dúvida mais faz sentido quando nós conhecemos o Senhor de tudo, o Senhor da eternidade. Talvez a gente nem lembre mais tanto de como doeu as lutas, as provações, as machucaduras que nós passamos pela terra quando nós conhecemos o nosso Senhor. Disso eu tenho certeza. Quando conhecermos Ele como nós somos conhecidos, a gente nem vai ligar por ter passado por tudo que nós passamos. Mas é importante dizer que nós só conheceremos Ele como somos conhecidos porque nós passamos pelas tribulações, pelas dificuldades. E a gente já vai chegar lá do porquê. Quando a nossa fé é provada, a nossa perseverança tem a chance de crescer, a chance de ser aumentada. E só é possível nós sermos um cristão maduro, um cristão perfeito, um cristão completo, quando nós temos a perseverança completa, a perseverança amadurecida. E claro, meus irmãos, não é fácil passarmos por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade, mas nós só crescemos através delas. Não existe outro meio. É ruim passar por provações? É muito ruim. Eu não gosto. E eu acredito que os irmãos também não. Mas não existe outro meio de avançarmos até o dia de Jesus Cristo. É por lutas, é por provações. Nesse momento, nós precisamos nos esforçar, ficar relembrando de tudo aquilo que Deus já fez por nós e ficar pregando na nossa cabeça. Continua, persevera, continua, persevera. Não, mas eu não vejo sentido. Não, continua, persevera, continua andando. Você não está vendo nada, você não está vendo o chão na frente, continua. Você não está vendo expectativa de melhora, continua. Avance, persevere. Em fevereiro de 2021, meus irmãos, eu ia começar o seminário. E comecei, de fato, na segunda semana de fevereiro. Pensei, nossa, esse ano vai ser de arrebentar. Eu, que não vim da presbiteriana, estou indo para o seminário para ser um pastor presbiteriano. Nunca pensei nos meus melhores sonhos que isso poderia acontecer. Nunca, jamais. Agora vai ser bom.
Fiz a matrícula, fiz o vestibular, foi tudo certo, minha nota foi média, foi ok, mas passei, era o que eu queria. Agora eu prometo que eu me dedico nos estudos, irmãos. Mas no vestibular foi mais ou menos. Agora vai dar tudo certo, agora eu vou servir mais ao Senhor, agora as coisas vão para frente. Uma semana antes do seminário eu fui demitido. Massa. 3 meses depois, começa a bater o desespero, começa a bater a preocupação. Olhava para a Fernanda em casa, e agora, amor? E as contas, como que vão ficar? Irmãos, eu queria reclamar. E eu reclamei para Deus. Eu falei para ele, logo agora que eu entro para o seminário, que agora que eu vou estudar a tua palavra todo dia, que eu vou me dedicar mais ao serviço ao Senhor, acontece isso? Ô Deus, é injusto isso aí. Eu falei para ele. Hoje eu vejo que bobeira, né? Que eu pensei, que eu fiz. Mas eu ficava, avance, continue, persevere, vai dar certo. E deu. Depois de um tempo, com a graça de Deus, com a força de Deus que Deus nos deu, vimos que tudo estava nas mãos dele e ele nos encaminhou para um trabalho melhor. E foi difícil esse período, porque a gente olhava para o lado, tinham mais irmãos desempregados. Naturalmente, por ser pandemia, a arrecadação dos dízimos diminuiu lá na igreja. E eu não recebo nada da igreja. Mas e se eu precisasse de uma cesta básica e não tivesse? Mas o fato é de que Deus nunca ia deixar nada faltar. Nada. Nunca ia deixar faltar nada. Que fosse necessário para a nossa sobrevivência. Nada ia faltar. E não faltou. E quando passou tudo isso, eu olhei para trás para ver, nossa, eu avancei bem nessa vitória. E quando eu olhei para trás, eu não vi nada de mim nessa história, mas eu vi o Espírito Santo falando para mim, persevere, continue, avance. Você não está vendo o chão? Continua andando, Diego. Eu achava que era eu falando. Não era. Era o Senhor. E é assim. Quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por tribulações, nós, no momento, falamos, avance, continue. Quando nós vemos o irmão da igreja passando por problemas, continue, meu irmão, tenha fé. Vai dar tudo certo. Vá, ande. Mas quando nós chegamos no pequeno pedaço de calmaria, rapidamente no porto, onde nós não vamos ter tempestades mais no mar, nós olhamos para trás e não fui eu. Não fui eu. Não foi o irmão que me encorajou, que fez eu chegar aqui. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Deus, ao contrário do que muitos dizem, não é sádico. Ele nos leva pelo fogo, como diz o hino, mas Ele nos leva pelo fogo. Ele não nos manda para o fogo. Ele está conosco lá. Deus sempre está conosco. Essa é a verdade. Sempre. Quando está tudo bem, quando está tudo morno, quando está tudo mal, Deus sempre está conosco. Sempre. E vai fazer 2 anos que isso aconteceu. E eu olho para aquele ano e penso, a minha fé é maior do que a minha fé hoje é maior do que era antes de eu ter sido demitido. Porque eu vi Deus agir. E eu sei que a minha próxima tribulação, eu vou pensar a mesma coisa. E agora? E se faltar coisa? E se não der certo? Logo agora, que agora foi para o 3º ano, agora que eu estou pregando mais, agora que eu estou dando mais, um melhor testemunho. E assim vai. E assim vai. Porque as provações são assim. Deus nos leva até o máximo que nós podemos aguentar, aí Ele dá a saída para a nossa situação, aí mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Aí quando você fala, não, agora eu estou maduro demais. Não está não. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E assim vai. Essa é a história, essa é a vida. E é para isso que servem as tribulações. Para a fé crescer. Para a perseverança avançar. Para a perseverança ser madura. Porque Cristo quer que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Que é a terceira característica e última dessa passagem, do que devemos fazer, de como devemos nos portar diante das tribulações.
Muitos de nós, quando vamos passar pela tribulação, no começo temos muita fé. No primeiro dia lá que eu fui demitido, eu falei, nossa, show, eu não queria mais trabalhar lá mesmo. Lá eles faziam um monte de coisa que eu não gostava, e Deus vai me dar um serviço já. Nossa, se eu ver um monte e quiser que mude de lugar, vai mudar. Minha fé estava muito forte, eu achava. Mas depois de um mês, não é agora que você vai ter emprego. Passei outro mês, também não é agora. Vou passando outro tempo. Eu cansei, no momento. Eu quis desistir. Todos nós, ao começar uma tribulação, ao começar uma provação, começamos com fé. Mas todos nós queremos que seja muito rápido. Fui demitido hoje, eu quero um emprego segunda-feira. E a gente cansa, a gente quer desistir. Mas a Bíblia nos diz que devemos ser constantes, porque a verdadeira perseverança, a verdadeira paciência suporta, sofre, continua, permanece até o fim. E o objetivo de Deus nisso tudo é que sejamos perfeitos, sejamos íntegros, em nada deficientes. Isso quer dizer então que eu não posso mais ter pecado? Isso quer dizer então que eu não posso mais falhar? Que eu não posso mais ter debilidades na minha vida? Quer dizer que eu não posso ser deficiente, que é o meu caso, inclusive? Quando eu li isso aqui, eu falei, já era. Eu tenho paresia esquerda, eu falei, já era para mim. Mas não é disso que o texto está falando. Não é disso. Essa perfeição citada aqui é maturidade. É a maturidade. Não é uma perfeição absoluta. Mas é a maturidade de nos parecermos cada vez mais com Jesus Cristo. Esse é o objetivo da nossa vida aqui na Terra. Esse é o objetivo da tribulação, da provação. Nos tornar parecidos com Cristo. E, meus irmãos, Jesus sofreu. Jesus sofreu. E ele não precisava amadurecer. Imagina nós, que precisamos amadurecer. Bastante, diga-se de passagem. Todos nós vamos passar por provações. Os irmãos viram que eu estou falando isso direto, né? Para ninguém falar assim, eu não sabia que ia passar por provação, achei que ia ser tranquilo a minha vida. Não, todos nós. E todos nós haveremos de enfrentar a pior delas, para o crente, que é a morte. Mas para concluir, meus irmãos, e melhorar o clima dessa pregação, eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma ótima notícia. A pior tribulação que nós podemos enfrentar conheceu o terceiro dia. A morte conheceu Jesus. E ela foi derrotada. Eu creio na ressurreição, eu tenho certeza que os irmãos creem na ressurreição. Por isso, quando o sofrimento vem, nós podemos dizer, meu coração está sendo esmagado. Meu corpo está sendo dilacerado. Minha alma está sendo apertada, está angustiada. Mas o meu sofrimento tem data de validade. Porque Jesus ressuscitou. Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Nosso Senhor venceu a maior de todas as dificuldades. A maior de todas as provações, o nosso Senhor Jesus venceu. E esse mesmo Senhor Jesus perseverou até o fim. E esse mesmo Senhor Jesus está conosco. Esse mesmo Senhor está conosco. Meu corpo, meu espírito, minha alma, eu não estou sendo dicotomista, meus irmãos, mas só para deixar claro o mais didático possível, mas eu estou sofrendo, estou cansado, meu corpo está desfalecendo, minha alma está sendo esmagada, dilacerada. Mas assim como meu Senhor ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Meu corpo também conhecerá a ressurreição, a minha alma também conhecerá a ressurreição. E nada mais importará. Toda dor, todo machucado, toda cicatriz, tudo aquilo que passamos, ficará para trás. Ficará para trás.
não importará mais. Meus irmãos, respondendo à pergunta, como a gente pode vencer, como a gente pode passar pela provação, pela dificuldade sem ser dilacerado? É assim, avançando, perseverando, continuando, olhando para aquele que venceu tudo que tinha para vencer. E ele mesmo disse que todos nós estamos nas mãos dele e tem que ser forte para tirar das mãos dele. Como disse o pastor Léo hoje de manhã, estou para ver alguém mais forte que Jesus para nos tirar da mão dele. Meus irmãos, é difícil. É difícil. Muitas vezes, de fato, a gente vai se perguntar do porquê. Mas o nosso Senhor Jesus estará conosco todos os dias. E nada nunca nos separará do amor dele. Nada. Nem mesmo nós. Nem mesmo a morte. Nem mesmo o desemprego. Nem mesmo o casamento turbulento. Nem mesmo o filho afastado dos caminhos do Senhor. A doença. A morte. Nada nunca nos afastará do amor dele. Vai ser difícil quando chegar a provação, mas ela tem data de validade. Continuemos, perseveremos e que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, pois o Senhor é um Deus muito bom, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus fiel, mesmo a gente não sendo. E o Senhor nos leva pelo fogo, o Senhor nos leva pelo esmeril que desbasta, que tira pedaço. O Senhor leva pelo fogo que queima. Mas o Senhor faz isso para que, como ouro, sejamos mais limpos, mais puros. O Senhor faz isso para que, como a ferramenta, sejamos mais úteis, mais afiados. Obrigado, Senhor, porque todo mundo sofre, mas só nós, a tua noiva, temos o Senhor. E Pai, nada é mais importante do que o Senhor. Obrigado por ter nos escolhido, por ter nos amado. Obrigado. Mas Pai, também é verdade que é difícil passar pelas provas, e às vezes a gente não vai conseguir ver o Senhor agindo enquanto passamos pela prova. Então Pai, amadurece nossa perseverança. Nos dá alegria para passarmos pelas dificuldades, para que no fim possamos ser maduros, mais parecidos com Cristo, e que nossa vida seja testemunho da Tua glória, do Teu poder e da Tua ação neste mundo. Em nome de Jesus. Amém.